Verdade na História com Charles A. Diniz. Saudações, meu nome é Charles Diniz. E neste vídeo eu gostaria de contar-lhes o que o ministério e a vida de William Branham significou para minha família. É uma história difícil para contar, porque há muito o que contar. Se alguma vez você já ouviu falar neste homem Branham, William Marion Branham, a sua vida é provavelmente a vida mais diferente do que qualquer outra no século XX. E um dos mais diferentes ministérios que alguma vez tomou lugar, eu diria, desde os tempos dos escritores do Novo Testamento. Agora, durante o reavivamento de cura dos antigos anos 40 e através dos anos 50 e 60, havia muitos evangelistas, aproximadamente 300 evangelistas. Dezenas deles atravessavam o país orando pelos enfermos. E havia alguns bem conhecidos. Mas William Branham tinha um ministério incomum entre eles. E enquanto a história de vida desse homem vai, ele era um ministro batista em Jeffersonville, Indiana. E de alguma forma ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E então teve o conhecimento da unidade, da deidade de Deus. E eu creio que foi em 1946. Ele recebeu uma visitação angelical. E este anjo disse para ele que ele ia ter 2 sinais quando ele orasse pelas pessoas. Que ele sentiria uma sensação, eu creio que na sua mão esquerda. E o segundo sinal é que ele ia conhecer o segredo do coração das pessoas. Em outras palavras, Deus ia mostrar para ele o que estava no coração e na mente das pessoas. E nós vimos isso sendo demonstrado muitas e muitas vezes durante o seu ministério. E o Senhor disse a ele que ele deveria levar a mensagem da cura divina para a sua geração. E que nada pararia diante dele, nem mesmo o câncer. Então, aproximadamente no início de 1948, ele veio em Miami, na Flórida, onde morávamos, onde a minha família morava. Eu tinha apenas 3 anos e meio ou 4 anos de idade. E o meu pai, que era nascido em 1902, tinha um problema de coração, o qual o médico disse que era bem sério. Então meu pai estava nos seus 40 ou talvez 46 anos de idade, com este sério problema de coração, uma esposa e 8 filhos. Eu era o mais novo e o esposo da minha tia, J.T. Crosby, de Charlotte, Carolina, ligou para o meu pai e disse: eu estou sabendo que William Branham estará em Miami, Flórida. Eu quero que você vá lá e deixe ele orar por você. Bem, nós frequentávamos a Igreja de Deus. A sua sede era em Cleveland, Tennessee. E morávamos em Miami. A Igreja de Deus não aceitava o ministério de William Branham. Então meu pai disse para JT, nós não podemos ir, nós não vamos. JT insistiu para o meu pai. O seu nome era Clarence Jennings. Você vai naquele culto.
Meu pai disse, bem, ok, eu irei. Mas vou no domingo à tarde, para não perder o culto da Igreja de Deus. Então ele foi no domingo à tarde. E quando o irmão Branham fez a chamada da fila de oração, uma senhora e um garoto vieram para diante dele. E o irmão Branham disse, senhora, o que há de errado com esse pequeno garoto? Porque tinha uma faixa enrolada na cabeça do garoto. Então ele disse, espere um minuto, não me diga o que está errado com ele, eu falarei a você. E meu pai viu que isso era interessante, porque meu pai conhecia aquela senhora, conhecia o garoto e conhecia qual era a doença do garoto. E William Branham disse, senhora, você é a avó. E eu vou lhe dizer o que o médico disse concernente ao problema deste garoto. Ele tem câncer na cabeça. E meu pai disse, ele está certo. Há algo diferente com este homem. E o irmão Branham orou por aquele garoto e disse, siga o seu caminho. E o meu pai disse, bem, eu vou seguir este caso. E seguramente o garoto foi curado. E aquilo o convenceu. E então ele voltou para o reavivamento. E eu acho que foi na rua 40, sudoeste, Legion Road, em Miami. Ele estava debaixo de uma pequena tenda. Não muita gente. Mas no final do culto, o último culto daquele reavivamento, meu pai disse, eu vou entrar na fila de oração, porque ele tinha esse problema de coração. E o irmão Branham não teve tempo de orar por cada pessoa individualmente. Ele apenas disse, todos venham por esta rampa e fiquem aqui do outro lado. E o irmão Branham sacudiu a mão do meu pai e disse, Deus abençoe o meu irmão. Foi tudo o que ele disse. E 3 dias depois, o meu pai estava dirigindo a sua picape. Rua 36, Avenida 22. E ele atravessa o quebra-mola, Deus disse para ele, você está curado. Você está curado? Meu pai viveu 96 anos e 11 meses. Bem, enquanto em Miami, o irmão Branham conheceu F.F. Bosworth. Ele era um cavalheiro idoso naquele tempo, mas ele se tornou um mentor, porque o irmão Branham naquele tempo estava no meio dos seus 30s. Então, nós, para ser honesto com você, a Igreja de Deus, a liderança da Igreja de Deus, da nossa igreja local, chamou os meus pais para conversar e demitiram eles da igreja. Toda a família foi expulsa. Bem, antes da nossa família ser expulsa da Igreja de Deus, nós fomos para uma das reuniões do irmão Branham na área de St. Petersburg. Isso foi por volta de 1950. Eu me lembro indo, pegando a balsa para atravessar a Bahia, indo neste grande auditório. E mesmo sendo uma criança de 6 anos de idade, eu tenho sempre estado em igreja toda a minha vida. Mas eu sabia que havia algo diferente nesta reunião. Quando aquele homem se levantou e veio ao microfone para pregar o seu sermão, ele não pregou um sermão dinâmico, ele apenas falou com o povo. Você podia sentir a presença de Deus nesta reunião, diferente de qualquer outra reunião que já tive em minha vida, até aquele ponto.
Bem, naquela reunião, uma mulher veio para a frente do irmão Branham e meu pai e minha mãe conheciam esta mulher. A irmã Johnson, ela era a esposa de um dos pastores da Igreja de Deus. E ele disse, irmã, você não é desta área, é você? Ela disse, não, sou de Miami. E ele disse, eu quero lhe dizer o que está errado com você. Ele disse, você tem câncer. Ela disse, é verdade. Ele disse, eu quero lhe dizer algo que talvez você não saiba. Meu pai relatou essa história para nós muitas vezes. Ele disse, o seu marido está sentado detrás de mim na plataforma e ele é um ministro. E ele tem câncer na garganta. Mas Deus vai curar vocês dois. E ele curou. Na reunião, quando fomos excomungados, por volta de 1950 ou 51, o irmão Johnson estava sentado lá. Meu pai disse, não vou me opor contra o irmão Branham. Eu quero manter minha cura. O irmão Johnson ficou calado na defesa de meu pai e deixamos assim. Entregamos isso para Deus. Então fomos para outro culto em 1953, em West Palm Beach, e o irmão Branham estava realizando uma reunião em certa área, em uma rodovia militar. E eu me lembro bem, 1953. Eu tinha 9 anos de idade e nós fomos em todos os cultos. Nós viajávamos 75 milhas. Meu pai saía do trabalho cedo, a gente viajava 75 milhas e depois voltava toda noite. Mas a presença do Senhor era tão real e tão sagrada e tão diferente. Não havia música alta. Havia um órgão lá, e alguém tocava no órgão um hino. E o tema do hino era Somente Crer, de autoria de Paul Rader, escrito por volta dos anos 30, por aí. Somente Crer. E eu digo a vocês, o povo sentado lá em antecipação sobre o que ia acontecer e o que eles iam ver acontecendo. Porque havia uma especial presença celestial. Não posso explicar isto. E eu senti a presença de Deus muitas vezes, em cultos diferentes, e diferentes tipos de presença, quando Deus se manifesta em tempos diferentes, em formas diferentes, mas nada semelhante a isto. Era como se você estivesse na presença do próprio Jesus. E havia uma senhora por nome Irmã Gabby, que também frequentava a Igreja de Deus, a qual eu e minha família conhecíamos muito bem. Ela veio até o irmão Branham nessa reunião de 1953 em Palm Beach, e ela tinha o seu braço quebrado. E eu mesmo com 9 anos de idade sabia quem era a irmã Gabby. E o irmão Branham, isso foi o que ele disse. Ele disse, irmã, você não é de Palm Beach, não? Você é do sul daqui, de Miami. Ela disse, sim, é verdade. E isso foi o que ele disse, o seu nome é assim e assim.
Seu nome dê o primeiro nome, o último nome é Gab. Seu número de telefone é assim e assim. E o seu endereço é Rua Laney Drive, número 11, Miami Spring, Flórida. Como ele sabia de tudo isso? Veja, o anjo disse, você conhecerá o segredo da mente das pessoas. E ele disse, eu vou lhe dizer como você quebrou o seu braço. Eu vejo você na visão lavando roupas, na velha lavadora de roupa Ringo. E o seu braço entrou através disso e quebrou. Bem, quando eu tinha 19 ou 20 anos de idade, uns 10 anos depois disso, eu estava visitando alguns amigos, o irmão e a irmã Jesse Mercy. E eles moravam na mesma rua e bairro da irmã Gab. E eles a conheciam. Era a vizinha deles. E a irmã Marsh, quando eu estava contando para ela essa história, ela disse, isso é verdade. A irmã Gab quebrou o seu braço na máquina. E eu estava em casa, quando ela estava lavando a roupa. E escutei os gritos dela, quando o braço dela entrou na máquina. A irmã Gab foi curada. Como pôde este homem saber dessas coisas? Isso é como as passagens da Bíblia. Como podem essas coisas serem feitas? Como você pode fazer isto, a menos que Deus esteja com você? Agora eu vejo pessoas em sua ignorância e em sua arrogância dizendo que William Branham era um profeta do diabo. Bem, eu acho que eles estão caminhando em gelo fino com Deus. Mas eu deixo isso entre eles e o Senhor. Mas, voltando a F.F. Bosworth, meu pai conheceu F.F. Bosworth. E como adolescente, fui na casa de F.F. Bosworth, junto com meu pai, para fazer trabalhos elétricos. Eu poderia levá-lo na casa dele ainda hoje. Avenida Sudoeste 27, Rua 65, é a segunda ou terceira casa da esquina. E o irmão Branham adicionou o irmão F.F. Bosworth em seu grupo, no grupo de evangelistas. E ele dava sermões e lições sobre cura divina e etc. Em algumas escolas bíblicas da manhã, e o irmão Branham pregava à noite. E eles foram para a África junto, Durban, África do Sul. E a irmã Bosworth disse, contando ao meu pai, Clarence Genesee, muitas vezes, quando eles vinham de além-mar, eles vinham para Miami, onde o irmão e a irmã Bosworth moravam. E o irmão Branham ficava lá um dia ou dois para descansar. E o irmão Branham, de acordo com o que disse a irmã Bosworth, o irmão Branham disse que ele tinha muitas visões durante a noite. E muitas vezes ele não dormia bem, porque ele tinha visões de coisas que ainda iam acontecer nas suas reuniões futuras. E ele teve uma visão de um garoto que ia ser morto em um acidente de automóvel e que ele o levantaria dos mortos, e isso aconteceu quando eles foram para a Escandinávia. E ele teve aquela visão. E a irmã Bosworth disse que ele veio para a mesa para tomar café.
e contou esta visão de coisas que ainda iam acontecer em reuniões futuras. E cada uma delas provou estarem corretas, porque F.F. Bosworth conhecia isso muito bem e atendia às reuniões. E então o irmão Bosworth morreu em 1958. Bem, por volta de 1990, eu fui fazer algumas reuniões no estado de Michigan. Então, meu pai foi comigo, ele ainda estava vivo. E sugerimos que tal se formos por Jeffersonville e irmos na igreja Tabernáculo Branham, lá em Jeffersonville, e pegar um mapa que eles têm disponível e ir verificar e dar uma volta pela cidade. A sede das gravações A Voz de Deus ainda estava naquele quadrângulo militar. Era um galpão militar antigamente e tinha um prédio no meio. E as gravações A Voz de Deus era naquele edifício. E entramos várias vezes no tabernáculo e vimos todas as fotos na parede e assim por diante. Mas uma vez entramos naquele prédio, naquela sede, naquele quadrângulo militar, e tinha um homem idoso sentado. E eu não sabia quem era. E eu comecei a puxar assunto, e ele era muito amigável. E ele me disse, eu sou o irmão Robertson. Eu disse, uau, Robertson? Eu já ouvi o irmão Branham citando esse nome em algumas fitas. Fitas que anteriormente eu tinha ouvido. E ele disse, eu quero contar para você como eu encontrei o irmão Branham. E ele disse, eu era um jovem local aqui, da cidade. E então eu entrei no exército e fui levado para a Segunda Guerra Mundial. E ele disse, bem, eu sobrevivi à guerra. Fui chamado para a guerra, mas depois eu voltei para casa. E ele disse, eu voltei para casa e o irmão Branham estava em seu ministério. E ele estava mantendo reuniões no seu tabernáculo. E de alguma forma encontrei o irmão Branham de face a face. E o irmão Branham perguntou para ele se ele era um cristão. Ele disse, não. Então o irmão Branham disse isso para o senhor Robertson. Deixa eu lhe dizer algo. Eu vejo você em uma visão, na Segunda Guerra Mundial. Em uma estrada lamacenta. Você está em uma fenda. E esse truque, esse transporte militar, se deslizou na lama e virou sobre você. E, felizmente, a posição que você estava fez com que nenhuma parte desse truque militar atingisse você. Então eu vejo um homem de pé, olhando para você no chão. E o senhor Robertson, agora irmão Robertson, disse, isso é verdade, irmão Branham. Isso aconteceu mesmo comigo. E isto foi 5, 6 ou 7 anos mais tarde. E aquele homem de pé lá, irmão Robertson, disse-me, tendo suas mãos assim na cintura. Olhou para baixo para ele e disse, você vai ficar bem, filho. Bem, aquele não era outro senão o general George Pennell. Aquilo convenceu o irmão Robertson que este era um homem de Deus.
Então, o irmão Robertson construiu uma casa. E ele se orgulhava da casa. E ele agora é um cristão. E ele teve uma família, uma pequena família. E ele cavou um poço, mas a água era amarga. Agora, isto é o que o irmão Robertson me disse. A água era amarga. Ele não podia beber a água. E ele ficou extremamente desapontado. E então o que ele fez? Chamou o irmão Branham. E o irmão Branham disse a ele, se eu não estiver errado, foi pelo telefone. E disse, irmão Robertson, não se preocupe com isto. Eu vou falar a palavra e a água vai se tornar doce. E ele falou a palavra, água, torne-se doce. E a água tornou-se doce. E ele me disse, ainda estamos morando na mesma casa e bebendo do mesmo poço. Agora, há muito mistério a respeito de William Branham. Eu não posso explicar todos os mistérios da sua vida. Mas eu creio, exatamente como o título do livro, escrito por Gordon Lindsay, William Branham, um homem enviado de Deus. Eu creio nisto. Ele cometeu erros como um ser humano? Possivelmente. Ele cria em algumas coisas que talvez eu não cresça. Talvez em profecias ou alguma coisa na Bíblia, possivelmente. Ele foi um homem enviado de Deus, com um dos mais incomum ministérios. E há muito mais sobre ele que você pode encontrar em outras fontes. Você pode contactar seus ministros, você pode encontrar isso no YouTube. E há dezenas de vídeos no YouTube sobre este homem. Mas meu pai me contou outra história. Agora, meu pai não era um ministro, ele era um eletricista. Mas ele conheceu muitos ministros. E conheceu ministros que estavam na plataforma. E sabia muitas histórias relacionadas a ele, que estes ministros viram em primeira mão. Por exemplo, em um culto, um casal, isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, um casal veio ao irmão Branham. E eles precisavam a esposa precisava ser curada de alguma coisa. E ele disse, senhora, eu não posso orar por você. Ele tirou o microfone de lado e disse, eu não posso orar pela sua cura. Até que primeiro você se acerte com o seu esposo. Porque você foi infiel com o seu marido quando ele estava no exército, além mar, na guerra. O marido ficou extremamente zangado. O irmão Branham disse, Senhor, se acalme, porque você também foi infiel com a sua esposa. Em Houston, esta luz apareceu sobre sua cabeça. Muitas pessoas tentam explicar isso por meios naturais, mas isso foi uma luz sobrenatural. E meu pai contou outra história concernente à reunião de Pensacola, que um homem louco, sendo segurado por dois homens fortes, trouxeram diante do irmão Branham. Não há dúvida que o homem estava possesso de demônios. E o irmão Branham disse, solta ele. E eles disseram, de jeito nenhum, ele matará você, reverendo. Ele disse, soltem-o. Não, não o soltaremos.
Ele disse, não posso orar por ele enquanto está sendo segurado por homens. Então ele diz, depois do culto, orarei por ele. Então eles tomaram 2 carros. Em um carro estava o irmão Branham e os seus companheiros ministros. E no outro carro, atrás deles, estava o homem louco, sendo segurado por 2 homens fortes. Então eles se dirigiram para fora dos limites da cidade de Pensacola, Flórida. E era noite, e o irmão Branham tinha tido uma visão de um certo lugar em que as coisas estavam todas estabelecidas em seus devidos lugares. E quando chegaram neste lugar, ele disse, pare, e o motorista parou. Ele disse, tudo está em seu lugar, tudo está aqui, exceto uma coisa. Está faltando um carro vermelho. Em minha visão, tinha um carro vermelho estacionado aqui. E há um carro ali, mas não é vermelho. Eles se assentaram lá até o dia clarear. E quando o sol subiu, aquele carro começou a ter um reflexo vermelho sobre ele. O irmão Branham disse, esta é a hora. Então ele se levantou e convenceu aqueles 2 homens para soltar este homem. Ele disse, eu me responsabilizo por mim agora. E ele falou a palavra, e aquele homem foi liberto do poder demoníaco. Libertado. E mais tarde, aquele homem pegou um trabalho para o estado da Flórida, em um trator que trabalhava nas BRs ao longo das estradas. Como William Branham veio saber disto? Deus falou com ele. Podem criticá-lo, dizer o que quiser acerca deste homem. Mas este homem foi um profeta de Deus. Um homem de Deus. Ele conhecia o coração das pessoas e esse sinal é real. Há muitas coisas para dizer, mas o tempo não dá para continuar. Mas apenas eu queria dar este testemunho da influência deste homem e deste ministério sobre a vida da nossa família. Então, portanto, eu tenho dado o meu testemunho, como eu conheci, sendo ainda um homem jovem. E a última vez que eu vi William Branham, eu já era bem adulto. No hotel Dupart, em Miami, Flórida. Ele veio para a reunião dos homens de negócio do Evangelho Completo. E foi mais ou menos por volta de 1962, 1963. Então, este é o meu testemunho. E eu oro para que você seja abençoado. Se puder, dê o seu like. Eu peço que você me mande comentários. Se você tem alguma experiência pró ou contra, eu não me importo, eu ouvirei. Tudo é para a glória de Deus, não para a glória do homem. E eu peço que você se inscreva em nosso canal e peço que Deus abençoe vocês.